Um Airbnb na Avenida Paulista, no coração de São Paulo. Esse foi o projeto mais rápido do escritório, tanto de projeto quanto de obra. Bora conhecer a transformação que a gente fez nesse estúdio de 29 metros quadrados. Eu era doida para fazer um Airbnb em São Paulo e esse foi o primeiro que a gente fez. E eu fiquei muito feliz porque foi para um cliente super especial que a gente fez a transformação do apartamento dele, que inclusive vocês conhecem, porque tem aqui no canal a transformação do antes e depois do apartamento dele, que é um apartamento de 50 metros quadrados cheio de cor, maravilhoso. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui o card para você ver esse vídeo, que tá incrível. E já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue nas outras redes. E depois de alguns meses da reforma do apartamento dele, ele comprou esse apartamento na Paulista para investimento e nos chamou para fazer essa transformação desse Airbnb. O apartamento tem uma vista incrível de frente para o MASP. Olha essa vista, gente, que maravilhosa! Uma ótima localização, uma vista boa, só faltava realmente o nosso projeto para deixar esse Airbnb uma coisa maravilhosa. E apesar da vista ser incrível, o apartamento não estava tão bacana assim. Tava um apartamento basicão, sem muita estrutura, sem muito conforto. E ele queria dar um up, né? Deixar esse estúdio mais moderno, mais aconchegante, mais descolado. E também ele queria aumentar a lucratividade, porque afinal de contas a gente está falando de uma hospedagem. O bacana desse estúdio é que fica num prédio um pouco mais antigo. Então a estrutura, o tamanho era amplo, né? A gente já tinha essa divisão de quarto para sala, cozinha, o que é ótimo porque dá uma certa privacidade, deixa o espaço um pouco mais amplo. Só que aqui a gente tinha essa porta que dividia sem vidro, tava só na estrutura com a madeira, não tinha uma cortina, então na verdade a privacidade não tinha tanto. Esse é um ponto que a gente vai mexer. A gente tem o quarto que tem um nível acima aqui com um degrauzinho que faz a divisão. O quarto tem um tamanho legal, que tem a cama, um guarda-roupa já, uma mesa de trabalho feita de uma prateleira ali. E na área da sala a gente tinha uma cozinha montada com essa bancada aqui que faz a divisão da sala para a cozinha. Alguns móveis bem antigos, né, e nada confortáveis. Um sofá, um rack, coisas bem básicas, né? E o banheiro fica aqui nesse canto, que a gente tem esse pedaço aqui que o antigo proprietário usava meio que para depósito, coisas de serviço, e aqui ao lado a gente tem o acesso para o banheiro. E nesse ambiente a gente já tem um grande problema, porque o box ele é muito pequeno. Ele não está nas medidas adequadas, então é menor do que o mínimo para você tomar um banho confortável. E essa é a primeira alteração maior que a gente vai fazer nesse apartamento. A gente vai quebrar essa parede aonde a gente tem esse acesso de serviço para fazer tudo banheiro, deixar o banheiro um pouco maior, mais amplo e com isso ganhar um espaço de box confortável. A gente vai realocar o vaso também para a gente conseguir ter essa estrutura desse banheiro com mais circulação, mais adequado. E aí, aproveitando essas mudanças, a gente já vai trocar todos esses revestimentos para deixar mais moderno. Como é um espaço para locação, não há necessidade de a gente ter uma área de serviço, porque aqui o foco dele era locações mais rápidas para casais ou pessoas sozinhas que vêm a trabalho. É uma localização bem no coração de São Paulo, né? A gente está falando da Paulista. Então, normalmente, quem vai para essas hospedagens não precisa de um espaço grande, né, para esses serviços. E o prédio também conta com lavanderia. Então, tem lá, se a pessoa precisar, a máquina, né, tudo. Não há necessidade de a gente ter um espaço no apartamento que já é reduzido, já é compacto, para esse meio, né, para esse fim. Essa foi uma decisão que a gente já trouxe para o cliente e ele também já tinha esse desejo de tirar esse espaço ali de serviço que na verdade estava sendo perdido e também ficava desconfortável, né? Você vai para o banheiro e passa por esse espaço com vassoura, rodo, não é agradável. Então essa foi uma mudança que fez muita diferença para a gente conseguir ter um espaço bom no banheiro. Com isso, a gente faz um fechamento com porta para acesso a esse banheiro nessa lateral da sala. E um dos pontos principais aqui era a gente trazer soluções e estratégias que mudasse completamente esse estúdio, mas com recursos baixos, porque afinal de contas a gente queria ter uma lucratividade maior. O foco aqui era a gente fazer mudanças com poucas obras. Então, toda essa parte de mobiliário que a gente já tinha na cozinha, no quarto, a ideia era mantê-los
para a gente reduzir esses valores e vir com soluções, decorações novas, novos mobiliários soltos, pinturas e estratégias que agregassem a esse espaço, principalmente visualmente, no conforto, no aconchego, deixasse esse espaço também mais bonito, muito mais moderno do que ele está, mas com baixos investimentos, para que a gente conseguisse ter um retorno mais rápido nas locações. E como a gente já tinha a vista do MASP maravilhosa, a gente queria agregar isso para dentro do apartamento. A gente trouxe então uma escolha de tons para esse espaço que deixasse o vermelho do MASP da vista em evidência, e pontualmente a gente trouxe também o vermelho para dentro desse estúdio para fazer essa alusão ao MASP, fazer esse link e deixar esse apartamento com uma pegada bem urbana, bem São Paulo, mas ao mesmo tempo bem aconchegante. E para isso a gente usou várias estratégias aqui, uma delas foi a pintura. A gente trouxe uma pintura de um azul marinho nas paredes da sala e que sobe até o teto. Isso foi proposital, porque aqui nesse espaço, cozinha e salas que eram integradas, a gente tinha muitos desníveis no teto. Então na área da sala de TV era uma altura de pé direito ali do teto, no jantar era outra, na cozinha era outra, e ainda a gente tinha alguns detalhes de cimalha, desse gesso mais antigo, tinha essa iluminação na cozinha bem demarcada, e a gente queria suavizar tudo isso, que quanto mais informação a gente tem, mais o nosso olhar desvia e não fica tão confortável. Então essa foi uma estratégia que a gente utilizou de trazer essa pintura escura nesse teto todo, pegando todos esses diferentes níveis para a gente camuflar e deixar mais suave realmente esse teto, mais disfarçado. Ele passa despercebido, né? E a gente avançou essa pintura do teto nas paredes, desceu ela em toda essa parede, do fundo do sofá, para realmente fazer um fundo, né? Nessa parede do sofá, mesa de jantar, como se estivesse abraçando esses ambientes. O restante do apartamento a gente trouxe um tom de cinza para combinar com os móveis que a gente já tinha, essa pedra preta, e também para deixar mais em evidência o vermelho, tanto do MASP da vista, porque fica bem de frente, né? Quanto desse ponto de vermelho que a gente trouxe para o apartamento, que foi nessa porta que divide o quarto da sala. A gente quis deixar essa porta em destaque, trazendo esse ponto do vermelho, um vermelho bem vivo. A gente colocou vidro também nesses espaços que já tinha, a gente usou a mesma estrutura da madeira que já tinha ali, trouxe vidro para fazer esse fechamento. E por dentro do quarto a gente tem também cortina, para deixar bem isolado quando a pessoa quiser esse espaço do quarto e das salas. Até porque aqui a gente tem um sofá-cama, então dá para 4 pessoas estarem aqui nesse estúdio. E aí fica mais privativo para quando tiver 2 casais ou 4 pessoas, né? 2 no quarto, 2 na sala, consegue ter esse fechamento. A escolha do cinza e do azul foi proposital para a gente fazer essa composição com o vermelho e deixar ele em mais evidência, mas ao mesmo tempo que essas cores combinassem e não cansassem visualmente, porque o vermelho ele é uma cor mais vibrante, né? E que pode cansar se ela não for bem colocada. Por isso que a gente pontuou ela nesse espaço estratégico e trouxe esse azul aqui complementando. Na cozinha a gente manteve os mesmos móveis que a gente já tinha e a gente repaginou eles para dar essa cara mais moderna e mais interessante. Para combinar com a pedra preta que a gente já tinha, a gente refez somente as portas desses armários com novos puxadores e a estrutura a gente pintou de preto. Assim, o preto com a madeira junto com essa pedra fica mais suave do que o branco e o preto como estava antes. Um ponto que nós alteramos aqui na cozinha foi a parte do fogão. Isso foi um pedido do cliente, ele queria trazer o fogão para essa parede onde a gente tinha a pia e todos os elementos da cozinha para realmente ficar linear. Como o ponto de gás estava desse outro lado, nós trouxemos por dentro da parede para esse canto e a gente fez as adaptações necessárias. Assim a gente fica com a cozinha toda desse lado, fogão, pia, tem espaço de bancada, ao lado a gente tem o frigobar, que a gente também adesivou, é o mesmo que estava no local. Trouxemos o depurador que estava do outro lado também para cá. A bancada continua a mesma. A gente trouxe novas banquetas, uma mesa de jantar muito mais confortável, mais moderna. Aqui a gente usou e abusou de cores e decorações para mudar completamente o ambiente. Pinturas, móveis soltos, decorações, tapetes. É isso que vai transformar esse espaço que era assim para esse novo espaço com poucas alterações, e o que vai nos possibilitar também ter uma obra muito mais ágil,
porque são esses mobiliários soltos que são mais fáceis de a gente trocar com um custo menor e que impactam visualmente muito nesse ambiente. Então a gente trocou mesa, cadeira por cadeiras mais confortáveis, as banquetas também, tiramos aquele metalizado, aquela banqueta mais antiga, colocamos uma banqueta estofada para ser realmente confortável para quem vai estar ali. Aqui a gente tem uma mesa redonda que é mais fluida, a gente tem espaço, né, para 5 pessoas estarem aqui sentadas, fazendo suas refeições. O rack a gente manteve o mesmo e a TV também, a gente só subiu ela para a parede para deixar esse visual mais limpo. E aproveitamos para nesse painel que a gente ia embutir a TV, trazer uma fita de LED para trazer uma iluminação mais suave para a noite. Quer relaxar, né, mais no final da noite, ela consegue ter essa disponibilidade. Porque a gente só tinha iluminação no teto mais forte, ou luz geral ou esses spots. E esses spots, eles não dão uma luz suave, eles são bem demarcados, é uma luz mais forte. Como a gente não queria ter muitas reformas e obra, a gente manteve o gesso e a iluminação como estavam, para a gente não precisar mexer com eletricista, gesseiro, e trouxe novos pontos de iluminação aonde a gente conseguia de uma forma mais rápida e mais fácil. O único ponto que a gente mexeu na iluminação foi acrescentar um pendente na mesa de jantar. E no quarto a gente também manteve os mesmos móveis com a estratégia de fazer as pinturas nele. Aqui a gente trouxe uma base mais neutra com branco e trouxe pinturas na parede para delimitar a cabeceira e esse espaço do trabalho. Quando a gente está falando de projetar um Airbnb, existem algumas coisas que é necessário a gente considerar. E uma estação de trabalho é uma delas. Precisa ter um espaço para a pessoa conseguir trabalhar, né? Principalmente quando a gente está falando de um Airbnb em São Paulo. Eu, como uma boa consumidora de hospedagens assim, eu já tive experiências do que funciona ou não em vários locais, né? Então, além da experiência de projeto, eu tenho a experiência da vivência também, a gente sabe o que funciona ou não. E aqui, apesar de a gente já ter essa bancada que era para trabalho, o espaço estava muito apertado. Então, o que a gente fez foi só reajustar esses móveis no quarto. A ideia aqui é trazer a cama mais para o lado para a gente conseguir ter uma circulação maior nesse espaço que vai servir para o home office. Então a gente mantém essa bancada, a cadeira e a gente traz uma delimitação visual com as pinturas. O espaço de trabalho do home office com um azul um pouco mais forte, que é o mesmo que a gente vai ter lá na sala, e uma pintura mais clara nessa área da cabeceira. E com isso, a gente conseguiu ter uma transformação surpreendente desse antes e depois, que nem parece mais o mesmo, né? E isso tudo com uma obra muito rápida. A gente conseguiu fazer toda essa transformação em menos de 30 dias. Isso considerando que a gente teve uma obra um pouco maior no banheiro, porque a gente deslocou o vaso de lugar e o proprietário aproveitou para nessa troca já fazer toda a troca da tubulação do vaso ali de hidráulica que era mais antiga, né, que era de um prédio antigo e nunca tinha sido trocada. Então ele aproveitou para já fazer toda essa reforma ali no banheiro, trocando a tubulação, o que aumentou um pouquinho o prazo. Isso porque a gente conseguiu trabalhar com estratégias e soluções pensando nessa agilidade e nessa transformação da obra quando fosse executada, né? Isso é muito importante quando a gente está falando de espaços de locação. Não é só trazer soluções que visualmente transformam o espaço em algo muito mais interessante, mais legal, mas pensar em como a execução vai ser feita para que consiga ser de uma maneira ágil dentro do tempo que a gente tem ali, né, disponível para fazer, porque afinal de contas são períodos que você não vai estar conseguindo locar esse espaço. É claro que a gente precisa de um mínimo viável aí, mas a gente consegue agilizar muito esse processo quando a gente tem um projeto bem pensado para esse fim. Inclusive, esse Airbnb já finalizou, eu tô gravando esse vídeo, ele finalizou faz poucos dias, gente. O próximo eu vou estar lá no Airbnb para fazer o tour para vocês e mostrar tudo como que ficou. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder essa atualização. E ele já está disponível sim para locação, inclusive o meu cliente falou que já teve gente que se hospedou lá e deixou comentário falando que está incrível, super aconchegante. Então a gente conseguiu atingir o resultado que a gente queria dessa transformação e ele conseguiu elevar o valor do aluguel também, que era outro ponto que a gente queria com esse projeto. Para quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição
E já me conta aqui o que você achou dessa transformação, que foi uma transformação grande, né? Já me fala também o que você quer ver na parte 2 desse vídeo, onde eu vou fazer o tour lá no local. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!